Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, com bastante saúde, crochetando bastante. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma linda peça do jogo de banheiro Corujinha, tá? Como vocês que já me acompanham aí sabem, eu tô fazendo uma coleção de bichinhos, o mesmo modelo, só mudando as cores e colocando a característica de cada bichinho, ok? Então, hoje nós vamos trabalhar uma das peças. Esse jogo vai consistir em 3 peças: tapete, pé do vaso e tampa do vaso. Anterior a esse, eu fiz o jogo do unicórnio e expliquei por que a partir do unicórnio não ia ter caixa acoplada, tá? Mas eu ainda estou para fazer um vlog. Talvez o vlog do unicórnio vai sair antes desse vídeo aqui, tá bom? Para vocês saberem por que esses jogos não vão ter caixa acoplada, tá bom? Mas já tem anteriormente o do sapinho e da joaninha, que eu fiz a caixa acoplada. Aí, cada jogo que eu fizer, eu vou fazer um vlogzinho explicando como que vocês, aonde vai utilizar cada cor para trabalhar a caixa acoplada, se vocês precisarem trabalhar a caixa acoplada e o porta-papel também, tá? Explicando rapidinho aqui, porque aqui na minha região eu não vendo caixa acoplada, os clientes não encomendam. Então, eu vou trabalhar as peças das videoaulas nas 3 peças principais. Se houver alguma encomenda, eu gravo para vocês. Se não, vai ficar só o vlogzinho aí para vocês entenderem aonde vocês vão usar cada cor e qual detalhe dá para usar nessas 2 peças, que é o do porta-papel e da caixa acoplada, ok? Então, eu vou mostrar para vocês o material que nós vamos usar nesta aula. Nós vamos utilizar agulha 3,5, agulha de tapeceiro, tesoura para os arremates e alguns marcadores para marcar os nossos aumentos. Se você não tiver o marcador, sabe aqueles fiozinhos? Eu vou achar um aqui para mostrar para vocês. Sabe esses fiozinhos aqui que a gente tira para fazer os arremates, ó? Que a gente faz arremate, não joga fora, tá? Dá pra fazer também, marcar os aumentos, onde vai ficar os aumentos, tá bom? Ó, são fiozinhos que a gente abre, né? Faz o arremate e guarda um pouquinho desses fiozinhos. Eu também não jogo fora, porque minha filha faz amigurumi e ela fala que esse tipo de enchimento aqui, que são os fiozinhos, é ótimo pra fazer amigurumi. Se você faz chaveirinho aí de coração, faz alguma coisa que tenha que ter enchimento, pode usar também esses fiapinhos aqui, tá? Então, essas são as ferramentas que a gente vai usar. Agora eu vou mostrar para vocês as cores que nós vamos usar no nosso jogo de banheiro Corujinha. Na base da nossa corujinha, nós vamos usar a cor lilás. Esse é o lilás claro da FFA. Eu estou usando no momento só esse barbante, é um barbante artesanal. Esse é o rolo de 600 gramas, eles têm rolo de 600 gramas, 1 quilo e o Big Cone, que é de 2 quilos, tá? E eles têm outros materiais também. Vou deixar o contato da FFA no primeiro comentário fixado aí. Vocês podem entrar em contato com a Fran, tá? E fazer um orçamento lá sem compromisso, para ela calcular o frete ou a entrega de vocês, tá bom? Direitinho. E ele é um barbante ótimo. Esse eu só uso barbante 6, ó. Esse rolo de 600 metros, ele de 600 gramas. Ele tem 590 metros. A tex dele é 1180. Esse é o lilás claro, tá, ó. Ele é um fio 85% algodão e 15% outras fibras. Ele vem também aquele esqueminha para lavagem, o que não pode, o que não pode, tá tudo direitinho. Já fiz o teste de cor com esse barbante e ele é perfeito. Deixei de molho no sabão um vermelho, que é o que a gente tem mais medo, né? Vermelho com cru e o azul marinho com cru. Já deixei esses 2 de molho e não solta tinta, tá bom, pessoal? Eles trabalham com material de qualidade. Não tem fiapinho, eu vou mostrar cores escuras aqui para vocês que a gente vai usar. Então, eu super recomendo a FFA, tá? Esse é o lilás. Aí, nós vamos usar também o violeta, ó. Eu fiz questão, eu trabalho assim, eu tiro o cone do meio, eu trabalho por aqui. Eu fiz questão de abrir aqui pra vocês verem, ó. Ele não tem fiapinhos, tá vendo, ó? Cor escura. Então, esse daqui é o violeta de 1 quilo, ó. Tá vendo? 990 metros. Vamos usar também
para os detalhes, a cor preta. Esse também é fio 6, 600 gramas. Olha o preto, pessoal. Perfeito. Sem aqueles fiapinhos brancos. Vamos usar também o amarelo ouro para fazer os detalhes do bico e das patinhas da nossa corujinha. Olha, amarelo perfeito. Eu vejo que as meninas falam muito de amarelo e eles têm as cores espetaculares, tá? E vamos usar também para o olhinho da coruja, vamos usar a cor branca. Então, são essas 5 cores que eu vou usar do barbante FFA artesanal, tá bom, pessoal? Então, vamos dar início, então, à nossa aula. Pessoal, esqueci de mostrar para vocês que nós vamos usar também o rosa claro, tá? No bico do nosso tapete, para dar uma corzinha a mais aí à nossa coruja. E na descrição do vídeo vai ter a quantidade de cada cor que eu vou usar para facilitar aí vocês, que de repente vocês têm um cone aberto, algum restinho aí de barbante, aí dá para vocês terem uma noção se aquele material que vocês têm dá para fazer, tá bom? E vocês podem fazer na cor que vocês quiserem, tá bom? O jogo de banheiro corujinha. Então, no bico também nós vamos usar o rosa claro, também fio 6. Lembrando que eu trabalho só com o fio 6, tá bom? Se você for trabalhar com fio 8, não vai dar certo, porque a sua peça vai ficar muito grande. A não ser que você queira um tapete mesmo maior para beirada de cama, alguma coisa assim. Você pode trabalhar com fio 8, mas os meus trabalhos são todos com fio número 6, ok? Com a nossa cor lilás, nós vamos dar início então à base do nosso tapete da corujinha, tá? Eu tô dando umas paradinhas assim, porque minha cachorra tá aqui fazendo muito barulho. Então, se houver algum barulhinho, vocês já sabem, tá bom? Tentei pôr ela pra fora ali, mas ela não fica. Vamos deixar ela aqui. Eu vou fazer o nó mágico, tá? Eu vou deixar um fiozinho assim na mão. Eu vou enrolar, ó, esse fio em 2 dedos e vou colocar ele aqui pra trás, tá? Tá vendo que eu fiz um X aqui, ó? Aí eu vou segurar aqui, vou passar a minha agulha por baixo desse primeiro fio e vou laçar o fio da frente, dar uma torcidinha e vou travar com o fio da frente, com aquele mesmo fio que eu puxei, ó. Esse é o nosso nó mágico, tá? Já travei uma corrente. Fecha um pouquinho aqui o nó mágico. Já fiz uma corrente, vou fazer mais 3. Essa correntinha aqui foi só para travar, tá? Então, vou fazer mais 3. Vai ser um total de 4 correntes. 2, 3, 4. 4 correntes para dar início ao nosso primeiro círculo aqui da base do tapete. Daí, eu laço meu fio. Eu vou fazer aqui dentro desse nó mágico, eu vou fazer um total de 15 pontos altos. Junto com essas correntes do início, vai totalizar 16. Então, aqui já tem um, que é a corrente, 2, 3, 4, 5, 6, tudo aqui dentro do nó mágico, tá? Você vai ajeitando ele assim. Se você preferir dar uma fechadinha, pode dar uma fechadinha e fica mais fácil para segurar. Então, eu vou trabalhar um total de 15 pontos altos aqui dentro e já volto com vocês. Vai totalizar 16 com as correntes que eu iniciei, tá? Então, vai ser um total de 16. Aí, quando eu trabalhar todos os meus pontos aqui, eu volto pra gente fechar juntos. Trabalhei aqui os meus 15 pontos altos. É bom sempre dar uma conferida antes de fechar, porque essa carreira aqui vai definir sempre que seu trabalho vai ficar perfeitinho e lá na frente vai dar certinho para montar o tapete, tá bom? Se o seu ponto é apertado, pode usar uma agulha maior, uma agulha 4, 4,5 aí, até o seu trabalho ficar bem macio. Você que vai tentar adaptar o seu ponto numa agulha que você goste, tá bom? Então, depois das 3 correntes, ó, eu conto essas correntes como um ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, tá bom? Totalizou 16 pontos. Vou fechar aqui, deixa eu soltar um pouquinho aqui. Vou pegar o fio menor, que é do nó mágico, vou fechar aqui meu nó mágico até ele ficar bem apertadinho, tá? Bem fechadinho, tá? Eu gosto já de pegar esse fio do nó mágico aqui, ó. Deixa eu pôr esse fio pra cá. Esse fio, antes de eu fechar, eu pulo as 3 correntes, ó. Eu vou no primeiro ponto alto, eu já puxo ele aqui, só no fiozinho de trás, tá vendo? E vou passando ele pelo fiozinho de trás por alguns pontinhos. Peraí que ele enroscou aqui no fiozinho. Acontece.
Ó, eu vou passando ele só no fiozinho de trás, pegando a partir do ponto alto. Ó, eu pulei as 3 correntes e fui passando ele aqui. Vou passar ele por uns 6, 7 pontinhos aqui, ó. E já puxo ele pra trás. Aí depois fica mais fácil pra gente arrematar, porque o nosso fio já está passado por alguns pontos, tá bom? Depois eu vou arrematar com vocês. Aí já vem aqui, pego o meu fio principal, que é o fio que tá saindo lá do cone, né? Ó, conto as correntes. 1, 2, 3, foram 4, né? Ó, aqui na 4ª corrente, eu vou puxar um ponto baixíssimo e nosso círculo vai ficar bem fechadinho, tá? Ó. Agora, vamos para a 2ª carreira. Vou subir 1, 2, 3 correntes, laço meu fio, vou para o primeiro ponto alto aqui, ó, e vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo lugar. No primeiro ponto alto, eu trabalho 2 pontos altos no mesmo lugar. No próximo, eu vou trabalhar novamente um ponto alto e mais um ponto alto no mesmo lugar. Nossa carreira vai ser toda assim, 2 pontos altos em cada ponto de base. O aumento aqui, ó, dessa corrente vai ser por último, tá? O ponto junto com a corrente, que é para não ficar aquela abertura, aquele buraquinho aqui. Então, eu vou continuar trabalhando cada ponto de base, eu vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo lugar. Quando eu terminar toda a base aqui, que ela estiver prontinha, eu vou conferir com vocês, carreira por carreira, tá bom? Quantos pontos fica, para vocês não se perderem aí, tá? Para no final ter que ficar a quantidade de pontos certinha, para dar certinha a base da nossa coruja. Então, cada ponto de base vai ter 2 pontos altos. Quando eu chegar aqui no final, eu volto para fechar com vocês o nosso último aumento aqui junto no pezinho aqui da corrente. Trabalhei todos os meus pontinhos aqui, 2 pontos em cada ponto de base. Aí, cada carreira que eu fechar, eu vou falar a quantidade para vocês, que eu acho que é mais fácil para vocês depois, né, fazer certinho aí, tá? Trabalhar certinho o círculo. Então, eu fiz 2 em cada ponto de base, né? E o aumento aqui da corrente vai ser aqui no pezinho da corrente, ó, o último ponto, tá? Ó, o último ponto alto vai ser aqui. Então, primeira carreira teve 16 pontos, segunda carreira, 32 pontos altos, tá? Aí, eu venho aqui na 3ª corrente e puxo meu ponto baixíssimo. O importante é esse lacinho aqui, esse último aqui, ó, que tá na agulha, ele fica bem apertadinho. Aí, quando você colocar lá na correntinha que você puxar, ele tem que estar bem firmezinho para não ficar aquele buraco aqui na finalização do seu círculo, tá? Então, vamos para a 3ª carreira. Eu subo 1, 2, 3 correntes. No primeiro ponto alto aqui, ó, eu faço um ponto alto sozinho, só ponto sobre ponto. E no segundo ponto alto, eu faço 2 pontos no mesmo lugar. 1, 2. 2 pontos no mesmo lugar. No próximo, eu faço um ponto sozinho, que é um ponto sobre ponto. E no próximo, eu faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Nossa 3ª carreira vai ser toda assim. Um ponto sozinho, 2 pontos juntos. Um ponto sozinho, 2 pontos juntos. Vou fazer isso aqui até o final e volto com vocês, porque vai ficar no último ponto aqui, vai ficar um ponto sozinho e o nosso aumento vai ser no pezinho aqui da corrente. Então, vocês vão seguir usando esse padrão de um ponto sozinho e 2 pontos no mesmo lugar, 1, 2. Lembrando que, ó, a corrente aqui vocês não contam como ponto sozinho, porque o aumento vai junto com ela lá no final. Vocês vão contar como ponto sozinho a partir do primeiro ponto alto aqui. Então, eu vou trabalhar toda a minha carreira e volto com vocês aqui, ó, no último ponto, pra gente fechar, ok? Nosso, ó, fiquei aqui com o penúltimo, né? Tem o último aqui, então, no penúltimo tem o aumento. No último ponto, é um ponto sozinho. E o nosso último aumento vai aqui, ó, no pezinho aqui da corrente, tá? Bem juntinho aqui onde a gente iniciou, porque o aumento tem que ser junto com as 3 correntes. Deixo esse lacinho aqui bem apertadinho, vou na 3ª corrente e puxo meu ponto baixíssimo. Na 3ª carreira, nós ficamos com 48 pontos altos, ok? Então, vamos dar início agora à 4ª carreira. 1, 2, 3 correntes, laço meu fio.
No primeiro ponto alto vai ser um ponto sozinho, que é ponto sobre ponto. No próximo vai ser um ponto sozinho, que é ponto sobre ponto. E no terceiro aqui eu vou fazer 2 pontos no mesmo lugar. Vocês perceberam aí qual que é a dica? Aqui vai ser um ponto sozinho, aqui vai ser 2 pontos sozinho, na próxima 3 pontos sozinho, tá? E vai ter, acho que só uma carreira aí que não vai ter nenhum aumento, que é pra não dar babado. Mas por enquanto vai ser assim. Não contando com a corrente, eu fiz 2 pontos sozinho e 2 pontos no mesmo lugar. Vocês vão perceber, eu vou pôr aqui pertinho, que toda vez que eu fizer o aumento, tá vendo a carreira de baixo? Não tem um Vzinho aqui que é o aumento? Toda vez o aumento vai ser no segundo ponto desse Vzinho aqui, ó. Tá vendo? Tem 2 pontos no mesmo lugar. Sempre o aumento vai ser aqui, ó. Então, eu vou trabalhar o próximo. Um ponto sozinho, mais um ponto sozinho. Ó, chegou aqui o Vzinho, tá vendo? Ó? Então, o aumento vai ser no segundo ponto aqui da nossa base, no segundo ponto do aumento da carreira de baixo. Então, eu vou trabalhar essa carreira toda assim, 2 pontos sozinho e um aumento, 2 pontos sozinho e um aumento. Aqui no final, nós vamos ficar com 2 pontos sozinho. E o aumento vai ser aqui no pezinho da corrente. Então, eu volto aqui no final, quando eu trabalhar esses 2 pontos sozinho, eu volto para fechar a carreira com vocês, ok? Vamos finalizar, então, a quarta carreira. Fiz aqui, ó, os 2 pontos últimos são 2 pontos sozinho, ponto sobre ponto. E o nosso aumento é aqui, ó, bem no pezinho da corrente, tá? Lembrando que deixa esse lacinho aqui bem apertadinho. Quando você for fechar na terceira corrente o ponto baixíssimo, ele não fica aquela abertura aqui na sua base, no seu círculo, tá bom? E vamos dar início, então, agora à nossa quinta carreira. Ah, lembrando, a nossa quarta carreira, nós ficamos com 64 pontos altos, tá bom? Aí, vocês conferem aí direitinho, pra dar certinho lá quando a gente for montar o tapete, tá? Então, a nossa quinta carreira vai ser iniciada novamente com 3 correntes. Agora, nós vamos começar. Primeiro ponto alto, um ponto sozinho. Aqui embaixo nós fizemos 2, né? Agora vão ser 3. 1, né? 2, não contando com a corrente, tá? Nunca conta com a corrente. 3. 3 pontos sozinho, ponto sobre ponto. E no próximo, se tiver dúvida, olha na carreira de baixo, que vocês vão ver que o aumento é bem no segundinho ponto ó, tá, o aumento tá aqui, então o próximo aumento vai ser aqui no segundo ponto aqui do aumento de baixo. Vou trabalhar novamente. 1, 2, 3 pontos sozinhos, ó, ponto sobre ponto, e no próximo vai ser nosso aumento. Então, essa carreira aqui não tem segredo nenhum. Aqui 2 pontos, né? No mesmo lugar. 3 pontos sozinho, aumento, 3 pontos sozinho, aumento. Quando chegar aqui no final, ele vai ficar com 3 pontos sozinho. E nosso fechamento vai ser aqui, bem no pezinho da corrente novamente. Então, eu vou trabalhar aqui toda a minha carreira, usando esse padrão de 3 pontos altos sozinhos, que são ponto sobre ponto e um aumento. Vou trabalhar ela todinha, quando chegar aqui no final, eu retorno com vocês. Cheguei ao final aqui da nossa quinta carreira, trabalhei meus 3 pontos sozinho aqui, ó, ponto sobre ponto, e nosso aumento vai ser sempre do mesmo jeitinho aqui no pezinho da corrente aqui, ó. A gente faz o aumento, né, junto com a corrente e fecha com ponto baixíssimo. Aqui na quinta carreira, nós ficamos com 80 pontos altos, tá bom? Ó, vai ficando bem bonitinho, bem certinho. E é que nem eu falei pra vocês no começo, se o ponto é muito apertado, use uma agulha maior e vá se adaptando para o seu trabalho ficar bem macio, tá? Agora, vamos para a sexta carreira. Na sexta carreira, nós vamos trabalhar 1, 2, 3 correntes. E vamos trabalhar no primeiro ponto alto, um ponto sozinho. No próximo, um ponto sozinho. No próximo, mais um ponto sozinho. E no próximo, mais um ponto sozinho. Então, essa carreira vai ser um total de 4 pontos sozinho, não contando com a corrente. E aqui, ó, chegou o Vzinho, tá vendo? O Vzinho tá aqui embaixo. Então, aqui no último pontinho aqui, ó, no segundo pontinho, né, desculpa, do aumento da carreira de baixo, vai o nosso aumento. Então, a carreira vai ser toda assim, 4 pontos sozinhos e um aumento, 4 pontos sozinhos e um aumento. Quando chegar aqui no final, ele vai ficar 4 pontos sozinhos certinho e nosso aumento vai ser no pé da corrente aqui.
Então, eu vou trabalhar toda a nossa carreira aqui, nossa sexta carreira, usando esse padrão, volto com vocês para fechar e falo a quantidade de pontos que vai ficar nessa carreira, ok? Cheguei aqui ao fim da nossa sexta carreira, tá? Trabalhei meus últimos 4 pontos aqui, ó, ponto sobre ponto, ou por causa que eu enrosquei, ponto sobre ponto. E, novamente, o nosso aumento é sempre essa mesma repetição, o aumento aqui, ó, bem no pezinho da corrente, tá? Aí, eu vou na terceira corrente, fecho com ponto baixíssimo, e aqui tá prontinha a nossa sexta carreira. Nossa sexta carreira ficou com 96 pontos altos, tá bom? Aqui é que eu passei a mão, mas ele começa a querer dar uma... sobrar um pouquinho de ponto, mas é bem pouquinho, tá vendo? Então, a próxima carreira, a gente pode fazer sem nenhum aumento, mais 96 pontos altos, tá? Então, a nossa sétima carreira não vai ter aumento, só vai ser ponto sobre ponto. Sobre 3 correntes e vai fazendo ponto sobre ponto até chegar lá no final. No final, eu retorno com vocês pra gente fechar essa sétima carreira, ó. Não tem segredo, tá vendo, ó? Ponto sobre ponto, sem nenhum aumento. Vai continuar os 96. Chegando aqui no final, eu volto pra fechar com vocês essa sétima carreira. Chegamos aqui no final da nossa sétima carreira, vocês podem perceber que o último ponto, ele fica meio afastadinho, tá vendo? Então, você vai laçar, vai vir aqui no pezinho da corrente, não vai ser um aumento, tá? Ó, no pezinho da corrente, você vai fazer meio ponto alto, vai lá na corrente, ó, e puxa o ponto baixíssimo. Porque daí vai se transformar em um ponto só e não vai ficar aquele buraco aqui no meio, tá bom, ó? Ficou certinho o nosso círculo aqui, ó, e não deu nenhum babado, tá bom? Então, é só isso mesmo. Eu vou repetir aqui com vocês, ó. Fez o último lá. Quando chegar no pezinho aqui, você vai fazer como se fosse um ponto alto, só que você vai tirar só metade, ó, e vai deixar os 2 fiozinhos lá. Vai na terceira corrente, puxa o ponto baixíssimo, tudo de uma vez, pega todos os lacinhos, porque daí ele se torna um ponto só. Agora, vamos para... Continuou com 96, né, que não teve nenhum aumento, então, agora vamos para a oitava carreira, né? Sobe 3 correntes... Nós vamos fazer vamos fazer 5 pontos sozinho, tá? Não contando com a corrente. 1, 2, 3, 4, 5 pontos sozinho, tá? Não precisa contar com a corrente. Aí, aqui, ó, no sexto, nós vamos fazer... Vocês vão ver que a carreira não é essa carreira aqui, ó, mas a de baixo, ó, é em cima do segundo ponto, continua a mesma coisa, ó. O aumento tá aqui, porque aqui foi ponto sobre ponto, né? O aumento tá aqui, ó. Então, o segundo ponto do aumento continua aqui, é onde vai ser nosso aumento, tá? Então, a carreira toda vai ser assim. 5 pontos sozinho, 1, 2, 3... 4, puxar meu fio, 5 pontos, ponto sobre ponto, né, sem nenhum aumento, e o próximo ponto, que é o sexto, vocês fazem 2 pontos no mesmo lugar. Nossa carreira vai ser toda assim. Quando chegar aqui no final, vai ser um total de 5 pontos sozinho, e o nosso aumento vai ser bem aqui, ó, bem no pezinho da corrente. Então, eu vou trabalhar aqui toda a minha carreira. Quando chegar aqui no final, vou trabalhar meus 5 pontos sozinho e volto com vocês pra gente fechar essa carreira. Essa oitava carreira, ok? Terminei a carreira aqui de número 8. Fiz 5 pontos... Desculpa o barulho, pessoal. Fiz 5 pontos sozinhos e vou fazer meu aumento aqui por último, ó. No pezinho aqui da corrente. Fiz meu aumento, vou fechar com ponto baixíssimo na terceira corrente, deixando esse lacinho bem apertadinho. Certo? Igual nós fizemos em todas as carreiras. Essa carreira, que é a carreira de número 8, ela ficou com 112 pontos altos, tá? Agora, vamos para a última carreira. Como aqui nós fizemos 5 sozinhos, nós vamos fazer 6 sozinhos e o aumento. Vou fazer o primeiro aqui com vocês. 1, 2, 3 correntes. Primeiro ponto sozinho. 2, 3. Deixa eu soltar meu fio aqui.
4, 5, 6. 6 pontos sozinho, não contando com a corrente. E no próximo aqui, eu faço 2 pontos no mesmo lugar. Então, nossa carreira vai ser toda assim. 6 pontos sozinho e o aumento. Aqui no final vão sobrar 6 pontos sozinhos. E eu volto com vocês pra gente fazer o último aumento aqui. E eu já digo pra vocês quantos pontos tem nessa última carreira, ok? Cheguei aqui no final da nossa última carreira, na carreira de número 9. Eu fiquei com um total de 128 pontos, tá? O total, depois que eu fechar aqui com o aumento, nós vamos ficar com um total de 128 pontos altos. Então, aqui eu fiz meus 6 pontos sozinho. Eu vou fazer meu último aumento aqui, ó, no pezinho da corrente. E vou fechar com ponto baixíssimo na terceira corrente. Bem apertadinho, ó. Faço uma corrente, corto meu fio, deixo um fiozinho razoável. Tiro aqui, dou uma travadinha, ó, dou uma puxadinha pra travar. Vou andar com esse fio aqui, ó, por alguns pontos, só no fiozinho de trás, tá? 3, ó, 4, só no fiozinho de trás, ó, tô puxando ele e passando ele diretão aqui, ó, só pra fazer tipo um caseado, assim, pra já andar com ele, pra na hora da gente arrematar ele já tá passado em alguns pontos e fica mais seguro. Passei por uns 8, 10 pontinhos aqui, agora eu vou puxar ele lá pra trás, ó, só pegando no fiozinho de trás, tá vendo? E deixo ele aí pra arrematar, porque ele fica mais fácil arrematar depois que eu passar mais uma carreira, tá, ó. Aqui ficou com mais uma emenda que eu tive que amarrar o fio, tava com um nó no meio do caminho, eu tive que amarrar. Aí eu vou arrematar esse do meio aqui pra vocês verem como eu arremato, tá? E na medida do possível, conforme vai fazendo a peça, eu vou arrematando mais vezes pra vocês. Ó, tá vendo que a gente já passou aquele fio por alguns pontinhos aqui? Lembra que a gente passou lá no começo? Então, aqui eu já posso distorcer ele, deixar ele todo frouxinho. Ó, tá vendo? Pego 3 fios para um lado, 3 para o outro, abro em 2 partes. Aqui, ó, dentro do pontinho, eu pego qualquer fiozinho desse daqui, eu passo uma dessas partes por baixo. Aí, eu vou dar o nozinho. Se você é acostumado a usar cola, essa é a hora de você pingar um pouquinho de cola aqui. Aí, eu não uso cola. Aí, eu dou um nozinho bem levinho para não franzir. Dou um nozinho um pouquinho mais apertado. E dou o terceiro nozinho e ok, posso cortar meu fio. Todos os meus arremates são assim, tá? Ó, corto meu fiozinho lá. E como eu puxei por baixo do ponto, ó, o ponto esconde o nozinho, tá vendo? Aí depois eu vou arrematar os outros também, na medida do possível aí com vocês. Então, com a nossa peça prontinha aqui, nós vamos dar início à peça do nosso jogo da corujinha, ok? Essa mesma base vocês vão ver no pé do vaso. É a mesma quantidade de pontos do pé do vaso, só é uma montagem diferente do pé do vaso que tem abertura. Mas a mesma gravação que vocês vão ver no tapete, vocês vão ver no pé do vaso, tá? E agora nós vamos dar início ao tapete da pia, que a gente fala, né? O tapete da pia, ok? E na sequência dessa aula vai vir o pé do vaso e depois a tampa do vaso, ok? Nós vamos dar início aqui à base com o fio violeta, tá? Em volta aqui da corujinha. Mas antes, nós temos que distribuir 3 aumentos, tá? Eu me baseio assim, ó. Um no meio, tipo, eu desenho na minha cabeça um triângulo, tá? Então, eu me baseio assim. Eu coloco um no meio, mais ou menos aqui em qualquer lugar, só no fiozinho de trás, tá? Fica mais fácil. Aí, eu dou um espacinho, coloco mais um. Porque como são só 3, não precisa ter muita contagem não, tá? E outro aqui. Tá? Então, eu vou só distribuir 3 marcações. Distribuir aqui duas aqui, ó, nas laterais. E uma aqui, em qualquer lugarzinho aqui. Só não pode ser uma seguidinha da outra. Dá um espacinho aí, de uns 20 pontinhos, 30 pontinhos. Aí, vocês distribuem aí as 3 marcações, tá? Se você não tiver o marcador, é que nem eu falei. Só pegar qualquer fiozinho desses aqui, ó. Passar, eu vou demonstrar aqui pra vocês, ó. Pegar aqui no fiozinho de trás, ó. Você passa um desses fiozinhos com a agulha. Dá só um nozinho, ó. Só um nozinho, porque depois fica mais fácil de vocês tirarem. Só pra ter a marcação, pra vocês saberem onde vai colocar
ou aumento, tá? Mas como eu já coloquei ali meus marcadores, eu só tô demonstrando aqui pra vocês, ó, que fica facinho de tirar depois, tá? Então, eu vou pegar meu fio violeta. E aqui, nós vamos fazer primeiramente uma carreira de pontos baixos, tá? Então, eu vou pegar aqui só no fiozinho de trás. Só que o meu pegar no fiozinho de trás, não é só pegar nesse fiozinho aqui, ó. Aleatório aqui, que ele fica solto. Eu introduzo a agulha dentro do ponto, ó, dentro. E eu pego até aquela bolinha de trás aqui, ó. Tá vendo? Eu pego até aqui. Então, ele fica bem firminho, ó, quando você fizer o ponto baixo. Tá bom? Geralmente, os bichinhos são assim. Eu tô fazendo todos, pegando só no fiozinho de trás, que a gente sempre precisa desse fiozinho da frente. Pra costurar algo, algum detalhe, que nem aqui na corujinha. Nós vamos ter que fazer a asinha, vamos ter que fazer algum detalhe, o pezinho. Então, eu preciso sempre desse pontinho da frente. Por isso que as bases, eu faço a maioria pegando só no fiozinho de trás, tá? Então, peguei aqui, enrosquei meu fio aqui, pegando por dentro do ponto. Dou só um nozinho que já é suficiente, que eu vou andar com esse fio aqui, ó, pra esconder ele, né? Então, aqui onde eu amarrei, eu vou fazer 2 correntes que equivalem a um ponto baixo. E vou pegando dentro de cada ponto e vou fazendo um ponto baixo, ó. Dentro do ponto mesmo. Vocês percebem que fica mais firme do que você pegar só o fiozinho de trás, ó. Eu pego dentro do ponto, tá? Vou andar segurando esse fio aqui mais umas 2 vezes. Já vou abandonar ele pra depois a gente amarrar. Porque eu já aprendi o suficiente ele aqui. Deixo ele aqui pra trás. E vou trabalhando os pontos baixos, ó. Introduzo a agulha dentro de cada ponto. Deixo o meu fiozinho aqui da frente à mostra, né? Pra depois a gente fazer os detalhes. Então, eu vou fazendo meus pontos baixos aqui até chegar lá na primeira marcação, ó. Quando chegar lá perto da primeira marcação, eu volto com vocês, tá? Tem segredo nenhum, só ponto sobre ponto. E quando chegar lá na marcação, nós vamos fazer 2 pontos baixos em cada marcação dessa, tá bom? Cheguei aqui ó, na primeira marcação, fiz todos os meus pontos baixos, ponto sobre ponto. E a única coisa diferente é que quando chegar a marcação, vocês vão fazer 2 pontos baixos no mesmo lugar, tá? Aí, essa carreira aqui, nós vamos ficar com 131 pontos baixos, tá bom? Incluindo esses 3 aumentos, 131. Aí, eu vou continuar aqui fazendo todos os meus pontos baixos, ponto sobre ponto. Quando chegar na marcação, eu vou fazer 2 pontos no mesmo lugar, ponto sobre ponto, 2 pontos no mesmo lugar, ponto sobre ponto. Quando chegar aqui no final, eu retorno pra gente fechar essa carreira juntos. Ok? Cheguei aqui no finalzinho, trabalhei até meu último ponto baixo, completando 131 pontos baixos. Aí, agora aqui nessas 2 correntes aqui, na segunda correntinha, ó, eu puxo um ponto baixíssimo. Pessoal, vou trabalhar esse tapete aqui nessa cor escura, mas se a visualização estiver ruim, pode assistir o vídeo do sapinho e da joaninha, que é o mesmo modelo, eu só mudei as cores e o bichinho, tá bom? Porque a da joaninha, essa base aqui é areia, e a do sapinho é cru, natural, tá? Então, se você tiver dificuldade de enxergar aqui, ó, é porque eu preciso fazer na cor, né, certa da foto, aí certinho. Mas, se você tiver dificuldade de enxergar, pode assistir o tapete do sapinho ou da joaninha, que tá perfeito lá a aula também, tá bom? Então, aqui, fechei com ponto baixíssimo, vou subir 3 correntes. No próximo ponto, eu vou trabalhar um ponto alto. Agora, já pode pegar o ponto por inteiro, tá? É só a primeira carreira que a gente pega no fiozinho de trás. Então, agora, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto aqui, até completar 3 pontos, né? A corrente, mais 2 pontos altos. Fiz meu bloquinho de 3 pontos. Vou fazer 1, 2, 3 correntes, laço meu fio, vou pular 2 pontos de base. No próximo, eu vou começar um bloquinho novamente, de ponto sobre ponto. São 3 pontos altos. Quando eu falar bloquinho de 3, são 3 pontos, ponto sobre ponto, ok? Ó, vai ficando assim, ó. Aí, trabalhei aqui meus 2 bloquinhos normais, né?
3 correntes, sempre vai ser 3 correntes, sempre vai pular 2 pontos de base, isso aí não vai mudar, só vai mudar na dinâmica aqui dos bloquinhos. Então, eu fiz um bloquinho de ponto sobre ponto, mais um bloquinho de ponto sobre ponto. O terceiro bloquinho, vou pular os 2 de base aqui, o terceiro eu vou fazer o seguinte, um ponto sozinho, e no próximo, 2 pontos altos juntos. Então, eu vou trabalhar assim. Um ponto sozinho e 2 pontos no mesmo lugar. Agora, eu vou repetir de novo. Bloquinho normal e o terceiro, esse bloquinho com aumento. Então, eu vou fazer 3 correntes, pulo 2 pontos de base. Isso aqui não muda. As 3 correntes e os 2 pontos de base não mudam, tá? São os mesmos. Faço meu bloquinho normal de 3 pontos. 3 correntes. Pulo 2 pontos de base, vou no próximo, trabalho meu bloquinho de 3 pontos, trabalhei aqui, né? Bloquinho normal, ponto sobre ponto. Agora, o próximo bloquinho é com aumento. 3 correntes de intervalo, pulo 2 pontos de base e faço meu ponto sozinho. E no próximo ponto, 2 pontos no mesmo lugar. Tá bom? Nossa carreira vai ser toda usando esse padrão de bloquinho normal com aumento, normal com aumento, tá? E sempre 3 correntes, sempre pulando 2 pontos de base. Vou fazer toda a minha carreira aqui, no final eu venho com vocês, que se eu não me engano são 28 bloquinhos que nós vamos ficar, mas nós vamos conferir, tá bom? Então, eu vou fazer aqui toda a minha carreira, chegando aqui, ó, perto de terminar, eu volto com vocês e a gente conta os bloquinhos, ok? Cheguei aqui ao final dessa segunda carreira do nosso tapete de corujinha. Fiquei com, ó, o penúltimo aqui, ó, foi com aumento, tá vendo? Um sozinho e 2 no mesmo lugar. Aí, o último é bloquinho normal, sobrou 2 pontinhos aqui no final, que a gente vai fechar nosso último espaço. Fiquei com um total aqui de 28 bloquinhos desse, tá? Com essa quantidade que eu passei aqui pra vocês, da última carreira aqui com 128 pontos altos, aqui tem que ficar com 128, né? A gente faz os 3 aumentos necessários aqui na carreira de ponto baixo, aí dá certinho essa quantidade de bloquinhos, tá? Pra mais pra frente, quando chegar na hora do bico, bater tudo certinho. Então, aqui, eu vou fazer minhas 3 correntes, vou aqui na terceira corrente aqui do início, vou puxar um ponto baixíssimo, ó, e já fecho minha carreira de número 2. Vou subir aqui 1, 2, 3 correntes, laço meu fio. Nesse primeiro espaço aqui, vou fazer um leque, tá? De 3 pontos altos, ó. 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos, no mesmo lugar. Todos esses espaços vão ser leques de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Aí, essas 3 correntes aqui vai fechar no último leque que nós vamos fechar nesse espaço. Aí, eu laço meu fio, vou para o próximo espaço, e repito os 3 pontos altos, 2, 3 pontos altos, 2 correntes de intervalo, mais 3 pontos altos. Essa carreira vai ser toda assim, tá? De leques, cada espaço do nosso tapete aqui vai ter 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos no mesmo lugar. Vou fazer toda a minha carreira aqui usando esse padrão de leque. Quando chegar aqui no último espacinho, eu volto com vocês. Vamos ficar com uma quantidade de 28 leques, tá? Aqui, cada espacinho vai ter o seu lequezinho de 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos, ok? Quando chegar aqui, eu retorno com vocês. Cheguei aqui no final, ó, no último espacinho, tá? No último espacinho, eu vou trabalhar assim: 3 pontos altos, 2 correntes de intervalo e 2 pontos altos. O meu terceiro ponto são essas 3 correntes aqui que eu fiz no início. Então, eu vou contar 1, 2, 3. Na terceira corrente, eu vou puxar um ponto baixíssimo. Vou fechar meu último leque aqui nessas 3 correntes. Eu vou andar aqui, ó, por cima desses 3 pontos altos por 1, 2, 3 vezes com ponto baixíssimo. E a quarta vez vai ser dentro do espacinho. Então, eu vou andando com ponto baixíssimo até chegar dentro do leque. No meio do leque, eu vou subir 1, 2, 3 correntes.
Vou fazer mais 2 pontos altos, completando aqui um bloquinho de 3 pontos, contando com as 3 correntes do começo. Vou fazer 1, 2, 3 correntes, laço meu fio, vou para o próximo leque. No meio do leque, eu vou fazer mais um bloquinho de 3 pontos altos, 3 pontos aqui no mesmo lugar. Nossa carreira vai ser toda esse padrão, de 3 pontos, 3 correntes, 3 pontos e 3 correntes. Cada leque aqui, ó, cada espacinho de leque vão ter 3 pontos altos. 1, 2, 3 correntes. Vou para o próximo leque aqui no meinho dele, ó. Bem nas 2 correntes aqui do meinho. E vou trabalhar meu bloquinho de 3 pontos altos, tá? Então, aqui não tem segredo nenhum, é só isso. 3 pontos altos no meio do leque, 3 correntes. 3 pontos altos no meio do leque, 3 correntes. Vou trabalhar minha carreira todinha aqui, quando chegar no último leque, aqui eu volto com vocês, ok? Cheguei aqui no final dessa carreira, na nossa 4ª carreira. Fiz meu último bloquinho aqui no leque, fiz 3 correntes, tá? E já vou fechar aqui, ó, na 3ª corrente aqui do primeiro bloquinho. Eu vou puxar meu ponto baixíssimo e vou fechar. Essa carreira, pessoal, ela dá uma emborcadinha, tá? Ó, ela dá uma viradinha assim, mas agora ela vai, ela vai assentar todinha, porque nós vamos colocar, desculpa, 4 pontos altos em cada espacinho desse, tá? Então, vamos iniciar aqui a próxima carreira. Ela emborca um pouquinho assim, não está errado não, tá bom? Eu vou subir aqui 1, 2, 3 correntes. Cada ponto desse aqui eu vou fazer um ponto alto, é ponto sobre ponto, tá? Ó, aqui o bloquinho de 3, ficaram 3 pontos, contando com a corrente, né? Agora, dentro de cada espaço desse daqui, eu vou fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Agora, chegou o bloquinho de 3. Vou fazer ponto sobre ponto. 1, essa carreira vai ser toda de ponto alto, tá? 2, 3 pontos altos, ponto sobre ponto. Tá um pouquinho escuro aí, mas eu acho que dá pra vocês verem, né? Aí, dentro de cada espacinho, eu vou fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Agora, vocês vão ver que a carreira vai aprumar todinha, vai ficar toda arrumadinha, tá? Então, aqui não tem segredo nenhum. Cada bloquinho de 3 é ponto sobre ponto, e cada argolinha dessa são 4 pontos altos. Eu vou ficar no total aqui, nessa carreira toda, eu vou ficar com 196 pontos altos, tá? 196. Nessa 5ª carreira. Então, eu vou trabalhar minha carreira toda agora usando esse padrão de trabalhar ponto sobre ponto e 4 pontos dentro de cada argolinha. Quando chegar aqui no último espaço, eu retorno com vocês, ok? Cheguei aqui no final, trabalhei toda a minha base de pontos altos, né? Usando aquele padrão de 4 pontos nas correntes e ponto sobre ponto. Fiquei com um total de 196 pontos altos. Vou fechar essa carreira aqui com vocês. Na 3ª corrente, com esse nozinho aqui bem fechadinho, ó. Bem puxadinho, ó. Já puxa um ponto baixíssimo e já fecha essa carreira. Vamos fazer mais uma carreira de pontos altos. Sobe 3 correntes. Só que aqui, cada 10 pontos, a gente vai colocar um aumento. A gente vai distribuir, como tem 196, nós vamos distribuir 19 aumentos. Vai sobrar 6 pontinhos aqui no final sozinho. Então, nós vamos fazer assim. Contando com essas 3 correntes, que já é nosso primeiro ponto, nós vamos trabalhar 2, tudo ponto sobre ponto. 3, 4, 5. Tá enroscando aqui, peraí. 6, 7, 8, 9 pontos, ponto sobre ponto, contando com a corrente, tá? 9 pontos. No ponto de número 10, nós vamos fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Vai ser a carreira toda assim. Se você quiser pôr marcação,
você conta 9 e põe uma marcação. Conta mais 9 e põe uma marcação no ponto número 10. Mas não é necessário. Vocês vão trabalhar 9 pontos, ponto sobre ponto. E no ponto de número 10, vou trabalhar mais uma vez com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Se você tem medo de se perder aí, você faz assim: conta 9 sozinho e põe uma marcação no número 10. Conta 9 sozinho e põe uma marcação no número 10. Depois dos 9, quando você for fazer o ponto de número 10, você faz 2 pontos altos no mesmo lugar, no mesmo ponto de base. O importante aqui nessa carreira é nós ficarmos aqui com 215 pontos altos, tá? Contando com os 19 aumentos, vamos ficar com 215 pontos altos. Vou fazer toda a minha carreira aqui usando esse padrão de 9 pontos sozinho e o ponto de número 10 fazer o aumento e volto com vocês aqui no final. Aqui no final vai sobrar só 6 pontos, vamos fazer o último aumento aqui e aqui vai sobrar 6 pontos sozinho, ok? Chegamos aqui no final, ó, trabalhei meu último aumento e sobrou 6 pontos aqui, ó. Aí, eu vou trabalhar os 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ponto sobre ponto. Vou subir aqui na terceira corrente. Importante esse lacinho tá bem apertadinho para não ficar uma abertura aqui, ó. Puxei o ponto baixíssimo, ó. Ficou bem bonitinho, tá? Vamos para a nossa próxima carreira. Vou subir 1, 2, 3 correntes. 3 correntes e nós vamos trabalhar igual essa carreira aqui de baixo. Um bloquinho normal, 2 bloquinhos normal e o terceiro com aumento, tá? Vamos trabalhar assim. Então, eu subi 3 correntes. O próximo ponto é ponto sobre ponto e o próximo também é ponto sobre ponto. Aqui eu fiquei com 3 pontos. 1, 2, 3 correntes, pulo 2 pontos de base e vou para o terceiro. Então, a sequência aqui de correntes vai ser sempre a mesma, 3 correntes, e o ponto de base vai ser sempre o mesmo. Vou pular 2 pontos de base. Então, vou fazer mais um bloquinho de 3 pontos. Na sequência de ponto sobre ponto. 1, 2, 3 correntes, pulo 2 pontos de base. O terceiro bloquinho é um ponto sozinho e 2 pontos no mesmo lugar. Então, essa é a repetição da nossa carreira, tá? Bloquinho normal, ponto sobre ponto, bloquinho normal, ponto sobre ponto e bloquinho com um ponto sozinho e 2 pontos no mesmo lugar. Vou fazer mais uma vez aqui com vocês. Sempre fazendo 3 correntes e pulando 2 pontos de base, a volta toda. 1, 2, 3 pontos, ponto sobre ponto, 3 correntes, 2 de base, novamente, 3 pontos, ponto sobre ponto. 1, peraí, deixa eu virar o trabalho aqui que ele tá ficando pesado, ele começa a enroscar. 2, 3 pontos altos. Então, aqui bloquinho normal, e o próximo bloquinho, né, 3 correntes de intervalo, pula 2 de base, e o próximo bloquinho é um ponto sozinho e 2 pontos no mesmo lugar. Vou trabalhar assim a volta toda, usando essa repetição de bloquinho normal, bloquinho com aumento, bloquinho normal e bloquinho com aumento, sempre com 3 correntes, pulando 2 pontos de base. Vou fazer a volta toda. Vou ficar com um total aqui de 46 blocos, tá? 46 bloquinhos. Quando chegar aqui no final, eu retorno com vocês. Cheguei aqui ao fim da nossa 7ª carreira, né? Fiz meu último bloquinho aqui, ó. O penúltimo foi com aumento, ó, um ponto sozinho e 2 pontos no mesmo lugar, 3 correntes, pulei 2 de base. Fiz os 3 pontos sozinho e sobrou 2 pontos aqui sem fazer. Então, eu vou subir 1, 2, 3 correntes,
Vou vir aqui na terceira corrente aqui, ó, do começo aqui, vou puxar meu ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer uma carreira de leques, igual fizemos essa aqui de baixo, tá bom? Então, eu vou subir 1, 2, 3 correntes, vou pro primeiro espacinho aqui, vou trabalhar 3 pontos altos, tudo no mesmo lugar, tá? Vai repetir aquela carreira ali de leque. 2 correntes de intervalo e 3 pontos altos no mesmo lugar. Ok? Aí, quando a gente fizer esse último leque aqui, a gente vai completar com essas 3 correntes. Por isso que eu iniciei com essas 3 correntes aqui no começo. Aí, você laça, vai pro próximo espaço sem nenhuma corrente de intervalo e trabalha novamente. 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Nossa carreira vai ser toda assim. Cada espacinho desse, nós vamos trabalhar 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos, a volta toda. Laça o fio, já vem direto para esse espacinho e trabalha, repete novamente. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Cada espacinho desse daqui, ó, vai ter um leque, tá bom? Vou fazer aqui toda a minha carreira, quando chegar aqui, ó, no último espacinho eu retorno com vocês, ok? Voltei aqui só para lembrar um detalhe com vocês, que nós ficamos com 46 espacinhos desse aberto, tá? Então, vai ser 46 leques, tá bom? Tem que ficar par, porque na hora de fazer o bico, para dar certinho, tá? Então, eu vou trabalhar todos os meus leques aqui e já volto com vocês. Cheguei aqui no final, trabalhei meu último leque aqui no espacinho. Trabalhei só 3 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, tá? Pra fechar. Porque o meu terceiro ponto são essas 3 correntes aqui do começo. Vou na terceira corrente, vou puxar um ponto baixíssimo. O importante é deixar esse lacinho aqui do último ponto bem apertadinho para não ficar um buraco aqui, tá? Vou andar com ponto baixíssimo por cima de todos os pontos altos por 1, 2, 3 vezes. E aqui dentro do leque também, 4 vezes. Eu quero chegar lá no meio do leque, para mim poder trabalhar a última carreira com essa cor. Depois nós vamos trocar de cor para fazer o bico, tá? Então, além do ponto baixíssimo que eu fechei, eu vou subir mais 4 pontos baixíssimos, até chegar no meio do leque. No meio do leque, eu vou fazer uma corrente e um ponto baixo, tá? Vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Não trabalhe essa corrente muito apertada. Se seu ponto é muito apertado, use uma agulha maior, ok? Vou para o próximo leque, no meio dele vou fazer um ponto baixo. Essa vai ser a base do nosso bico, tá? Pra gente trabalhar nosso bico. Por isso que tem que ficar par, pra no final dar certinho. Então, aqui eu fiquei também com um total de 46 leques, tá? Vou subir 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou no próximo leque e vou trabalhar meu ponto baixo. Nossa carreira vai ser toda assim: 1, 2, 3, 4, 5 correntes folgadinhas, tá? Vai no próximo leque e trabalha um ponto baixo. Então, eu vou trabalhar por toda a volta usando esse padrão de um ponto baixo, 5 correntes, um ponto baixo, 5 correntes. Quando eu chegar aqui no último leque, aqui eu volto com vocês pra gente fechar juntas a última argolinha aqui, tá bom? Que é a base do nosso bico, do nosso tapete de corujinha. Chegando aqui, ó, no final, né? Vou fazer minha última argolinha de 5 correntes. E no ponto baixo aqui, ó, eu vou puxar meu ponto baixíssimo. Vou fazer uma corrente de intervalo e vou cortar meu fio, tá? Deixa um fiozinho só pra depois a gente arrematar. Vou puxar aqui todo esse fio, dar uma travadinha, tá bom? Vou passar ele aqui por essas correntes, até chegar nessas 5 primeiras correntes, ó, só no fiozinho de trás, tá vendo? Já vou passando ele aqui, até a gente chegar aqui no nosso primeiro ponto baixo aqui. Quando chegar no nosso primeiro ponto baixo, eu passei pelo ponto baixo, e quando chegar a corrente já da próxima argola, eu puxo o fio pra trás e deixo esse fio aqui pra gente arrematar. Já passei ele aqui nessa argolinha, então aqui nós já estamos com ele passadinho pra depois arrematar. Vou pegar o fio rosa, que eu vou fazer o bico, tá? Pra gente dar início aqui ao bico do nosso tapete de corujinha.
Vou pegar aqui meu fio rosa, vou deixar um fio aqui pra gente arrematar depois. Em qualquer uma dessas argolinhas, eu vou pegar na corrente do meio aqui, que tem 5 argolinhas, né? Eu pego na corrente do meio, passo meu fio e dou um nozinho só, já é suficiente, tá? Bem apertadinho. Deixa esse fio aqui pra gente amarrar depois, pra gente arrematar depois. Aqui no meio da corrente onde eu amarrei, eu vou puxar uma corrente e vou fazer um ponto baixo, agarrando aqui toda a argola de correntes, tá? Fiz o ponto baixo. Vou laçar meu fio. Na próxima argola, eu vou trabalhar 11 pontos altos. 1, 2, 3, pegando por dentro da argola, ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Vou ajeitar eles bonitinho aqui, ó. Na próxima argola, pode pegar no meio da corrente aqui ou pode pegar dentro da argola. Eu vou fazer um ponto baixo, tá? Minha carreira toda vai ser assim. Uma argola eu faço 11 pontos e a outra eu prendo um ponto baixo. Laço meu fio, vou para a próxima argola diretão, assim, sem nenhuma corrente de intervalo. E vou trabalhar meus 11 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Ajeito eles bonitinho, ó. Minha carreira vai ser toda assim. Se seu ponto é muito apertado, use uma agulha maior, tá? Pra não repuxar aqui. Porque se a gente colocar a corrente de intervalo aqui, vai ficar cheio de babado no nosso tapete. A gente não quer isso, né? Na próxima argola, você pode pegar tanto no meio da corrente quanto no meio da argola e trabalhar seu ponto baixo. Por isso que tem que ser as argolas aqui, tem que ser pares, porque uma é o motivo, né, os 11 pontos, e a outra é o ponto baixo. Vou trabalhar minha volta toda usando esse padrão de 11 pontos baixos e um ponto... de 11 pontos altos e um ponto baixo. Na próxima argola, vou fazer todinha minha carreira aqui e volto com vocês aqui no final. Porque nossa última argola vai ser 11 pontos altos. Eu falei ponto baixo, desculpa, 11 pontos altos. E vou fechar aqui nesse ponto baixo do começo, tá bom? Então, eu vou usar todo esse padrão aqui, ó, e já volto com vocês, ok? Cheguei aqui no final, no meu último motivo aqui, ó. Vai bater certinho com o ponto baixo onde eu iniciei. Fiz meus 11 pontos altos. Aí, agora, eu vou nesse ponto baixo aqui, eu vou fechar com ponto baixíssimo, ó. Vou fazer uma correntinha, vou cortar o meu fio. Vou pegar minha tesoura aqui. Vou cortar meu fio, deixar um pedaço só pra gente arrematar depois, tá? Pra gente andar com esse fio. Então, depois dessa corrente, eu já posso puxar meu fio, dar uma travadinha aqui e já deixar ele aqui pra gente arrematar depois, tá? Agora, vamos para a última carreira com o fio branco. Aí, você pode fazer a cor que você quiser, tá? Eu vou finalizar aqui a carreira dos detalhes com o fio branco, tá? Deixa eu puxar aqui meu fio branco. Em qualquer dos motivos, você pode iniciar o seu acabamento, tá? Que vai ser a última carreira. Você pode pegar, ó, aqui o meu fechamento tá aqui, ó. Eu vou pular uns 3 motivos aqui e vou começar aqui nesse ponto alto, no primeiro ponto alto de qualquer um dos motivos, tá bom? Então, eu pego aqui no primeiro ponto alto, deixo um fio aqui para depois da gente arrematar. E como vai ser pontos baixíssimos, eu não vou amarrar. Eu vou puxar aqui o ponto baixíssimo, vou deixar aquele fio lá atrás para depois da gente arrematar, passar ele por alguns pontos. E vou começar com ponto baixíssimo. No próximo fio, ó, eu puxo um ponto baixíssimo. No próximo, um ponto baixíssimo. E vai fazendo assim, ó, pontos baixíssimos em todos os pontos. Ó, é só puxar o fio e puxar por dentro da argolinha. Puxar o fio por dentro da argolinha. Fica parecendo uma correntinha aqui
bem bonitinha, ó, deixa esse fio aqui pra gente arrematar, uma correntinha aqui bem bonitinha por cima de cada ponto alto, ó. Em todos os pontos altos, se seu ponto é muito apertado, pode usar uma agulha maior, para esse acabamento aqui não encolher, tá, ó. Trabalhei todos os pontos altos. Quando chegar aqui neste ponto baixo, é onde a gente vai fazer o ponto baixo alongado. Tá vendo aqui o meio do leque aqui, ó, que você fez na carreira de baixo? Você vai introduzir a agulha aqui, ó, no meio do leque, vai puxar o seu fio lá atrás, vai puxar, ó, um ponto baixo alongado, ó, vai puxar o fio até ele ficar alongado e travar o ponto baixo. Vou fazer mais uma vez com vocês. A partir do primeiro ponto alto, ó, vou puxando pontos baixíssimos por todos os pontos altos. É bem simplesinho esse acabamento, é só para dar um charme aqui mesmo no bico do nosso tapete, tá? Então, eu vou puxando aqui os pontos baixíssimos. Tô trabalhando aqui os pontos baixíssimos até o último, ó, pontos baixíssimos. Cheguei aqui no ponto baixo, no meio, aqui, ó, dentro dos leques, tá vendo? Dá pra ver aí direitinho, aqui, ó, bem no meio, entre um leque e outro. Eu vou introduzir a agulha, vou pegar meu fio lá atrás, vou puxar, alongar, alongar. Eu não gosto que ele fique torcido, eu gosto que ele fique arrumadinho, ó, e travo o meu ponto baixíssimo. Nossa carreira vai ser toda assim. Vou fazer mais um pouquinho aqui com vocês, ó. Ponto baixíssimo, deixa folgadinho pra não encolher, tá bom? Não deixa muito apertado, não. Se você tem um ponto muito apertado aí, procure usar uma agulha maior, tá? Pro seu tapete ficar bem fofinho. Ó, pontos baixíssimos por todos os pontos altos. E aqui no meio do leque, eu puxo meu ponto baixo alongado. É só puxar a laçada até ela ficar alta, ó, e travar o ponto baixo, ok? Vou fazer aqui, ó, usando esse padrão de pontos baixíssimos e ponto baixo alongado, minha carreira toda, e já volto com vocês, ok? Aí, vamos parar por aqui, na parte 1 do tapete, tá? E no próximo vídeo, nós vamos fazer todos os detalhes, o olho, o bico, a asinha, o pezinho da nossa coruja, todos os detalhes, ok? Cheguei aqui no final, trabalhei meu último motivo aqui com pontos baixíssimos, fiz meu último ponto baixo alongado. E aqui eu vou cortar o fio, tá? Cortar o fio razoável aqui, acho que tem uns 15, 20 centímetros. Não vou fazer ponto baixíssimo aqui, porque senão vai ficar um nó muito aparente aqui. Eu vou fazer o fechamento invisível aqui, tá? Fechamento pra ficar bem bonitinho, sem nó. Ó, tirei tudo da agulha, tá vendo? Peguei minha agulha de tapeceiro, só achei essa grande aqui. Minha agulha de tapeceiro. Aqui, ó, nesse primeiro pontinho aqui, ó, da carreira onde eu iniciei, eu vou introduzir a agulha nele aqui, ó, pra trás, embaixo do ponto, tá vendo? Pra trás. Esse fio meu ainda tá solto aqui, tá? Passei a agulha aqui pra trás. Já fiz a primeira voltinha aqui, o ladinho da nossa correntinha. Agora, para fechar esse ponto, eu vou introduzir a agulha aqui, ó, dentro, tá vendo o ponto baixo alongado? Dentro do ponto, vou sair com esse fio lá atrás, ó. Faz o fechamento perfeito, molda uma correntinha aqui, ó, acerta ela, tá? Pra ficar do tamanho das outras. Já faz uma correntinha bonitinha aqui e já fica bem certinho o fechamento do nosso trabalho. Agora, vamos arrematar esses fios aqui e finalizar essa primeira parte do nosso tapete de corujinha, ok? Com minha agulha de tapeceiro menor aqui, ó, tem que ser essa menor, tá? Aquela lá é muito grande. Eu vou passar um desses fios aqui, ó, pela agulha de tapeceiro, tá? Aqui. Como essa é um pouquinho menor, ele passa com um pouquinho de dificuldade. Esse fio, esse aqui que eu passei aqui na agulha agora, é o que a gente iniciou, tá? E esse é o que a gente fez o fechamento, ó, ele tá aqui. Esse que a gente iniciou, eu vou andar com ele por aqui, ó, por baixo. Ó, e aqui, nessas partinhas brancas aqui, ó, eu vou passar ele, vou fazer um zigue-zague pra frente e pra trás, tá? Tem que ter um acabamento bem bonitinho, bem certinho. Eu não vou amarrar esse fio branco na parte rosa, porque eu não gosto. Porque o nozinho fica muito aparente, ó. Eu vou fazer um zigue-zague, tá vendo? Um zigue-zague aqui, até chegar mais ou menos ali,
um pouquinho à frente, pra gente ter uma margem de... Eu gosto sempre de ter uma margem de segurança antes de arrematar. Eu não gosto de arrematar muito pertinho onde a gente iniciou, não, tá? Ó, vou andando com ele por aqui. Eu sempre faço isso quando eu faço ponto baixíssimo, ok? Ó, cheguei aqui, ó, já perto do próximo ponto baixo aqui alongado. Ó, vou passar por baixo dele. Ó, tá vendo? Ficou bem mais disfarçadinho. Eu vou fazer isso com esse fio também. Esse aqui, ó, que é da finalização, eu vou passar ele por aqui e vou sair com ele aqui, ó. Então, eu vou amarrar só esse aqui com vocês, pra vocês verem como que eu faço o arremate. Eu distorço esse fio, abro ele em dois, porque eles são 6 fios, né? Eu puxo 3 fiozinhos para um lado, 3 para o outro. Aqui embaixo, ó, desse ponto baixo alongado, eu vou passar uma dessas partes por baixo de algum fiozinho e vou fazer 3 nozinhos. Esse primeiro nozinho você não aperta muito não, para não franzir aqui, tá? Para não franzir aqui. Faz um segundo nozinho mais apertadinho e o terceiro. Se você usa cola, pode pôr um pinguinho de cola aqui, tá? E esperar secar e vai ficar perfeito seu arremate, ó. Andei com ele por aqui, vou amarrar ele aqui. Os outros fios eu vou fazer a mesma coisa, tá? Esse fio rosa, eu vou andar aqui por dentro, ó. Eu vou passar ele aqui por dentro desses pontos altos aqui, ó. Passo ele por aqui. Vou chegar com ele ali, que eu gosto de usar aquela minha agulha que eu mostrei pra vocês, sabe? Que é de fazer tapete amarradinho, e ela não está por aqui. Então, eu vou passar esse fio, até chegar aqui, vou amarrar um nozinho aqui. Vou pegar esse fio aqui, vou passar por dentro desses fios, eu vou amarrar ele aqui. Esse fiozinho roxo, eu vou fazer a mesma coisa. Vou abrir ele, que ele já tá passadinho aqui, né? Vou abrir ele no meio, vou distorcer. Vou abrir ele aqui ao meio, deixar 3 fiozinhos para um lado, 3 para o outro. Vou pegar aqui por baixo, ó, no fiozinho roxo mesmo. Em qualquer fiozinho roxo aqui, eu vou passar uma dessas partes por baixo. Se você usa cola, essa é uma hora boa pra colocar um pinguinho de cola, porque na hora que você amarrar o nozinho, vai ficar bem firme, tá? Eu não uso cola, não. Ó, um nozinho não muito apertado, o segundo já pode apertar mais um pouquinho, o terceiro você já pode apertar mais um pouquinho e cortar o fio. Então, você arremata aí toda a sua base, tá? Do tapete corujinha. E vamos para a aula 2 agora, no vídeo 2, para fazer todos os detalhes. Olho, a asinha, os pezinhos e o biquinho da nossa coruja, ok?